Oi, criançada. Comunicação eficaz. Vou contar uma história para você sobre a resposta de Deus a uma oração. Durante a guerra, muitos aviões com suas cargas mortais sobrevoavam sobre a Áustria, no continente europeu. Milhares de casas foram destruídas, as fábricas incendiadas e a capital passou por grande aflição. E inúmeras famílias foram deixadas sem lar. Certo dia, ao voltar para casa, Pedro e Ana descobriram que não somente estavam agora sem a sua casa, que tinha sido destruída pelas bombas, mas também estavam sem o pai e a mãe que haviam morrido. Os vizinhos levaram, assim como muitas outras crianças que tinham ficado sem família também, para um orfanato na cidade. E nós podemos imaginar a dor e o sofrimento dessas crianças naquele momento. Contudo, Pedro e Ana não esqueceram os ensinamentos de seus pais. E muitas vezes, quando estavam lá no pátio brincando, eles cruzavam as suas mãozinhas e oravam ao Pai Celeste. E não sabiam que futuro lhes reservava, mas estavam confiando em Deus, que Deus poderia ajudá-los. Certo dia foi anunciado que o país vizinho da Áustria estava disposto a arranjar lares para aquelas crianças. Então, todos estavam animados e arrumaram suas coisas. Pedro e Ana também saíram com seus pertences embaixo do braço, eram poucas coisas. Entraram num ônibus e foram até a estação de trem. Seria a sua primeira viagem de trem. Lá tinha centenas de crianças que foram levadas de um país estranho, onde deveriam encontrar novos lares, novos papais e novas mamães. Quando soou o apito, o trem começou a se movimentar e logo pegou grande velocidade. E ele estava se distanciando, então, e eles estavam observando o cenário, né? Que jamais seria esquecido, dando tchau para o seu país. Mas, contudo, Pedro e Ana continuaram não esquecendo dos ensinamentos dos seus pais. De vez em quando, eles cruzavam as mãozinhas, curvavam a cabeça e oravam. Querido Jesus, tu sabes que nós perdemos nosso papai e nossa mamãe. Dá-nos, por favor, um lar. Envia-nos para um lar onde possamos ser felizes, era o pedido de Pedro e Ana. E o trem foi passando nas estações, né? As crianças desciam, faziam fila, vinham as pessoas, que também tinha muitas pessoas querendo adotar, escolhiam as crianças ali, né? Olhavam, né? Viam as criancinhas, escolhiam. As que foram escolhidas ficavam com as famílias. As que não foram escolhidas viajavam, entravam no trem e viajavam para a próxima cidade. A cena se repetiu o dia inteiro, assim como a oração de Pedro e Ana. Todos os momentos eles estavam pedindo a Deus que Deus encontrasse um lugar onde eles fossem felizes, um lar apropriado para os dois, eles queriam ficar juntos. Já estava quase escuro e o trem parou numa outra estação. Quando os dois desceram do trem, eles se separaram. Mas eles estavam pensando assim, ninguém vai nos escolher mesmo. Já aconteceu isso o dia todo. Naquela manhã daquele mesmo dia, um casal cristão estava fazendo o seu culto matinal. E de repente um barulho. Bateu o jornal que o entregador atirou para dentro do pátio, bateu na porta. Depois, então, que terminou o seu culto, eles foram lá e pegaram o jornal e chamou a atenção deles uma manchete do jornal. Trem de crianças austríacas chega essa noite. E a esposa disse assim, querido, é a nossa oportunidade. Você conseguir um menininho que você tanto deseja. O esposo já disse assim, não, querida, você sempre quis uma menina. Eu não quero ser egoísta. Enquanto eu vou trabalhar, você vai lá na estação e quando o trem chegar, você escolhe uma menina linda de cabelos cacheados para nós. Combinado? Eles conversaram mais um pouquinho se podia ser uma menina ou um menino, mas eles estavam convictos que eles podiam ficar só com uma criança, por causa do orçamento deles. Mas eles tinham uma simpatia muito grande pelos austríacos, porque eles tinham parentes que moravam lá, né? Fazia tempo que eles não viam. E chegaram à conclusão, então, que adotariam um menininho de cabelos ondulados, ombros largos e que fosse parecido com o pai adotivo. Quando estavam ali, então, o trem parou, centenas de crianças começaram a fazer fila, a senhora Bergman estava naquela estação. E agora começou a procurar, olhando os rostinhos, né? E vendo um menininho parecido com
o pai adotivo. E ela foi olhando que tivesse ombros largos, o cabelinho crespo, né? E um menininho chamou a atenção. E ela se aproximou dele com um sorriso e disse: "Você quer ir morar lá na nossa casa? Lá na minha casa tem um balanço no quintal, mas não tem nenhuma criança para brincar nele. Eu gosto de homenzinhos como você. Você quer vir comigo?" E o Pedro ficou ali paradinho, né? E depois ele disse: "Sim, eu quero ir, eu gostaria muito de ir, quero ir brincar no balanço, mas eu tenho uma irmãzinha e eu quero que ela vá junto. A gente prometeu de ficar juntinhos." E os seus olhos encheram de lágrima. "Oh, a sua irmãzinha será acolhida em outra parte. Nós só podemos ficar com uma criança", disse a senhora Bergman. Mas o Pedro disse: "Nós pedimos a Jesus para que mandasse para a mesma casa. Temos certeza que ele terá um lugar para nós ficarmos juntos. Nós já perdemos o nosso pai e a nossa mãe." Nesse momento, Pedro já estava soluçando. O coração da senhora Bergman ficou tocado. O menino tinha muita fé e ele tinha certeza que Deus ia responder essa oração. Então a senhora perguntou: "Onde está sua irmãzinha? Vá buscá-la." Pedro saiu correndo, procurou, em seguida voltou com ela pela mão e disse: "Aqui está ela", com um grande sorriso. Então a senhora Bergman olhou, sentiu um nó na garganta. Que injustiça seria separar aqueles dois irmãozinhos. Olhou para os dois e disse: "Bem, queridos amigos, não sei o que o meu marido vai dizer, mas eu vou levar vocês dois. Venham comigo." E agora os dois estavam muito felizes, se despediram dos amiguinhos ali da viagem e seguiram a sua mãe. E logo em seguida já estavam sentados na sala da casa da dona Bergman, né, esperando alguma coisa para comer. A senhora Bergman foi lá na cozinha preparar uma coisa gostosa, né? Para agora a sua família linda que estava faminta precisava de alimento. O Pedro olhou para um retrato que estava em cima do piano na sala da casa e disse: "Veja, parece." E eles não conseguiram mais dizer nada, começaram a chorar muito forte. O soluço foi tão grande que a senhora Bergman correu para a sala e disse: "O que vocês têm? O que está acontecendo? Por que vocês estão chorando tanto?" Elas olharam para a senhora Bergman, apontaram para o quadro que estava em cima do piano, no retrato, e ela disse: "Sim, é minha irmã. Por que vocês estão chorando?" E a Aninha disse: "Essa é minha mãe." Então a senhora Bergman concluiu que era sua irmã, né? Que havia se mudado para a Austrália e fazia muito tempo que ela não sabia a notícia da sua irmã. Conversaram um pouquinho e ela ficou convicta que aquelas duas crianças eram realmente filhos da sua irmã. Houve muita alegria naquela casa e gratidão a Deus por ter ouvido as orações daquelas crianças. E compreenderam então que há um Deus que ouve e responde de modo maravilhoso as nossas orações. As nossas orações têm poder e Deus pode respondê-las. Podem acreditar nisso. Beijos, até a próxima aula.